É. Bom, então eu comecei falando um pouquinho do livro recente do Vladimir Safatli, em que ele vai falar dessa construção histórica do Brasil e da América, por extensão, que é uma construção que se dá aos saltos, aos arroubos, né? Então você pula de um momento a outro, de um lugar espacial a outro. A nossa história é muito construída assim, a história oficial, ou seja, o foco é voltado para um lugar ou para outro, para uma população ou para outra, e é como se de um momento ao outro houvesse um desaparecimento completo ou desse lugar, ou dessa situação, ou dessas populações. É o que acontece com os índios após as missões. O que acontece com eles? Desaparecem. Com os negros depois da escravidão, que isso é já conhecido e já muito citado, inclusive. O Safar diz que esse mecanismo, ele não é que ele é consciente no sentido que as pessoas fazem assim, mas ele é um mecanismo ideológico da construção da própria história da América, sempre voltada para fora, e que salta, portanto, essas etapas, deixando para trás esse legado do que seria uma história mais orgânica. E, nesse sentido, a gente pode citar aquela questão do Rui Barbosa, né, que era ministro da Fazenda, na época após a escravidão, em que, enfim, apagar uma mácula, ele manda destruir toda a documentação sobre a escravidão no Brasil. Hoje em dia, vocês sabem que quem quer estudar a escravidão no Brasil geralmente tem que ir para Portugal, porque a documentação não está aqui. É claro que essa destruição ela tem a ver com também uma dificultar a reparação do Estado a esses senhores que perderam seus escravos, mas como movimento, ela é muito estratégica da nossa história. E eu falei também, eu estou repetindo, mas da questão do Carandiru, né, que foi essa mácula de uma questão que eu acho que é central na construção político-social do Brasil, que é o problema das populações encarceradas, e eu tentei escrever um tempo sobre isso, porque eu acho que é realmente um problema que se desdobra num problema social, se desdobra num problema de segurança pública, e nós não vamos resolver outros problemas se esse problema continuar escondido, ou como se não fosse uma questão, né? E um dos momentos tensos desse problema carcerário foi o massacre do Carandiru. E o Carandiru, que era esse prédio do escritório Ramos de Azevedo, que seria, portanto, um escritório até mais interessante do ponto de vista da arquitetura brasileira, então você poderia ter conservado como um elemento interessante do ecletismo brasileiro, um pensamento histórico de como se pensava o encarceramento. Não, se preferiu demolir, derruba, e assim nós escondemos, nós esquecemos e nós fazemos as pazes com essa mácula que continua, portanto, ali de algum modo. E eu acho que é esse movimento que a gente vai tentar não fazer. É claro que eu estou fazendo apenas algumas costuras, e óbvio que é pouco que a gente vai fazer, por isso que eu chamei de estudos de caso. Eu vou estudar o caso do gaúcho, dessa figura, e o caso dos negros no Brasil, que são dois fenômenos de desaparecimento que a gente vai tentar conversar aqui um pouco sobre eles, e sempre tendo em foco, porque o foco do nosso curso é estética, o como essas construções imagéticas ou alegóricas ou literárias se dão em torno exatamente desses elementos. O seminário é só de estética, viu? Não tem seminário de tópico. Tópico é só o trabalho que a gente vai fazer, tá? Não sei se teve alguma troca aí pode ser que eu mandei errado em algum lugar, mas o seminário é de prática pedagógica. Então é lá de estética só. Assim, porque estética é uma disciplina que tem 6 créditos. Então, 2 créditos, 4 créditos são créditos de teoria, e, portanto, essa teoria eu vou aferir por um trabalho, né? E os 2 créditos de prática é para pensar questões relativas ao ensino, né? A estética no ensino médio, que é como foi pensado no nosso currículo. Todas as disciplinas obrigatórias deveriam ter necessariamente esse movimento, vamos dizer assim, pedagógico. Agora, o tópico não tem essa preocupação, não. Então, o trabalho final, eu vou colocar dia 26 lá, né, que é um pouco aquilo que a gente combinou. E eu abri um fórum agora, vocês viram lá, né? Que é para vocês comentarem o documentário do Silvio Bach. Mas vocês não precisam comentar só o documentário, vocês podem comentar todos os textos que a gente leu em torno da questão dos guaranis, tá? É que como eu achei que o documentário foi a bibliografia, entre aspas, mais acabada que a gente leu, e eu acho muito difícil que vocês consigam elaborar algumas questões a partir do Guarani,
puro, assim, do próprio texto, eu achei que o mais interessante era centrar nesse documentário, mas vocês podem falar sobre o Bose, trazer as questões do texto da Manuela, tudo que vocês quiserem, aquilo que a gente conversou a aula passada sobre o tempo, sobre a família, sobre como, na verdade, há essa colonização do espaço e do tempo, da vida, tudo isso vocês podem trazer que está no documentário também. Então, é um pouco esse comentário que depois pode vir a servir para vocês para o trabalho final, tá? Então, não tem esse seminário, não, tá? Aqui nesse curso, não. Só no outro curso de estética. Para ficar mais claro, assim, né? Então, voltando um pouco à questão aqui, eu queria falar para vocês, então, depois de ter falado das guerras guaraníticas e do fim das missões, que se dá basicamente com a expulsão dos jesuítas, mas há missões que depois são passadas para a mão de outros grupos, né, dos franciscanos, tá, mas elas não continuam, ou pelo menos elas não têm o mesmo caminho, elas não continuam com aquela pujança, e elas vão se desagregando, enfim, elas vão se transformando em ruínas. E aí fica essa impressão do que aconteceu com esses povos. Há vários relatos lá no próprio documentário que vocês viram, né, de o que aconteceu, inclusive essa questão colocada que eles não tinham essa relação tão forte com as cidades, porque eles foram embora. Isso pode ser explicado talvez também pelo aquilo que a Manuela Cunha põe em relação aos Tupinambá, mas que também pode se estender aos Guarani, que é essa ideia de que eles não tinham um forte vínculo tópico, né, com o lugar, mas sim temporal, e esse vínculo pode ter se conservado, né, então pode ter sido mais forte que o vínculo religioso criado posteriormente. Isso a gente não tem muito como aferir, é uma hipótese, e por isso eles teriam, tempos depois, abandonado essas regiões. Há também uma construção contrária, que eles quiseram ficar, porque aquele território teria se tornado, de algum modo, sagrado pela ancestralidade que estava ali convocada, já que era o lugar dos mortos. Então essas questões ficam um pouco no ar, mas eu vou trazer aqui outras questões, que é essa figura, vamos dizer assim, do homem dos Pampas, né? Eu coloquei lá para vocês um videozinho, na verdade eu tinha escolhido um videozinho bem assim, só porque eu não ia ter tempo de fazer o slide, é um slide, mas a Rosana colocou um vídeo bem mais legal, aqui o vídeo que ela colocou fala mais da história do Uruguai, que não ia nem tratar tanto, mas é bem mais interessante realmente do Blanes, né, que a gente já viu, o Juan Manuel Blanes, a gente já viu um quadro dele, que é aquele da Paraguaia, né, a gente já comentou, inclusive, e ele é uma espécie de Almeida Júnior, né, uruguaio, né, que vai fixar essa figura do homem dos Pampas, do gaúcho, né, dessa figura dos Pampas, tal qual o Almeida Júnior, em São Paulo, vai fixar a figura do caboclo, né, do caipira, que são figuras um pouco próximas também, tá? O caboclo, o caipira e o gaúcho, próximos em que sentido? São próximos pela sua relação de ser esse autóctone, que é, na verdade, o mestiço, né? E aí eu só queria colocar alguns dados históricos, tá, para a gente entender um pouco o contexto do Martim Fierro e onde que entra esse texto. Eu nem vou entrar tanto no Martim Fierro, porque depois eu posso colocar o poema para vocês, mas o poema eu tenho em espanhol e ele é muito difícil de ler, porque ele não é escrito em espanhol da Espanha. Ele é cheio de misturas do espanhol crioulo, né, do espanhol gaúcho, mais ou menos como a nossa poesia modernista. Então é uma espécie de modo espanhol de falar que já está contaminado ou misturado a vários elementos que são dessa cultura mestiça. Então é um espanhol mestiço também. E isso também o Borges vai falar da poesia gauchesca, né? E de todo o problema que isso carrega, porque, né, você cria esse modo de falar, que é o modo de falar do caipira, que você imita, tudo isso já também a gente pode questionar. Mas eu queria trazer alguns dados históricos. O Martim Fierro vai se passar mais ou menos nesse momento das guerras de independência, as guerras de fronteira, né? E há uma revolução em maio de 1810, enfim, na Argentina, e a independência se dá em 9 de julho de 1816, bem antes da nossa, e essa independência ela gera uma grande guerra civil.
entre aqueles que eram federalistas, ou eram aqueles que eram ligados às localidades, né? Então, porque você tinha várias localidades, você tem Corrientes, você tem Córdoba, tem Buenos Aires, são províncias, né? Mais ou menos como os nossos estados, e isso é muito forte, por exemplo, do federalismo, né? Os estados, eles inclusive têm modos de se organizar diferenciados. Então havia os federalistas, que eram muito ligados também aos senhores de terra, que eles chamam de caudilho, que é mais ou menos o nosso coronel, né? Enfim, que é aquele homem que tem um poder porque ele é também o dono de um grande território. Então os federalistas, por um lado, que eram essa cultura do interior, e por outro lado, os unitaristas, que eram a turma de Buenos Aires, né, que queriam pensar um país unificado e voltado para um modo de vida mais europeu, mais ligado à cidade. Então é um pouco uma espécie de embate cidade-campo que vai acontecer nesse momento. Os unitaristas, a gente pode dizer, grosso modo, que seriam europeizantes também, né? Nesse sentido de procurar ciência, e depois um outro texto que a gente não vai tratar aqui, infelizmente, que é o Facundo, que é do Sarmiento, né? Que é um presidente dos Estados Unidos. O Facundo é um texto que se parece um pouco no seu modo de exposição ao Euclides da Cunha, aos setores. Então, você tem todo um contexto da terra, de como essa paisagem, ela forja elementos, e aí vai falar de um caudilho, dessa figura, fazendo sempre oposição entre cultura e barbárie, né? Então, cultura seria Buenos Aires e a cidade, e a barbárie, isso que viria do campo. Então, é um pouco esse texto que também está aqui no fundo, que a gente não vai tratar. O Martim Fierro talvez fosse um texto contrário a essa posição do Facundo, né? Facundo, que é uma biografia dessa personagem, Facundo, que foi escrito pelo Sarmiento. Bom, o Sarmiento, que vai escrever Facundo, na verdade, vai ser esse presidente quando há a derrubada, enfim, eles vencem o Rosas, né, que é o federalista, e a derrubada, então, dessa posição federalista em 1852, quando Buenos Aires, ou a posição de Buenos Aires, ela se torna vitoriosa. Então, um pouco essa disputa que é entre o modelo da terra e o modelo da cidade, e ambos com seus problemas. E Martim Fierro é o homem gaúcho, então o modelo da terra, né? E a poesia gauchesca estaria ligada um pouco a esses elementos da construção de uma nacionalidade ou de uma figura nacional que carrega elementos do interior, que carrega esses elementos, portanto, tensos da mestiçagem, de uma língua diferenciada, diferente da figura europeizante da cidade. Então tem um pouco essa tensão também no fundo do texto. Uma outra questão que eu ia... Então, por isso que eu coloquei o Blanes lá para vocês, o pintor uruguaio, a mãe dele era argentina, mas ele é uruguaio, que vai construir essa figura heróica do gaúcho, né? Aquela figura dos pampas, com seus costumes, com seu poncho e sua cuia de mate, e o cavalo, e eles são geralmente ganadeiros, né? Vaqueiros, né, se a gente pode falar em português, que eles cuidam de gado, nessas planuras, né, não sei se vocês já viram o interior da Argentina, é um retão, assim, tem umas montanhinhas aqui e ali, mas é um retão, um desertão, assim, cheio de guanacos pulando para todo lado. O guanaco é um camelinho, super bonitinho, selvagem, fica pulando, assim. E gado, né, gado, ovelha, enfim, então essa civilização da terra que ocuparia essas planuras interiores, né, do que seriam os pampas, né. E o termo gaúcho, tá, então eu vou pegar agora um autor que é um autor uruguaio. Sempre que a gente fala o termo tem essa origem, vocês sabem que há mil variantes, um monte de outras hipóteses e tal. Voltando ao Blanes, já que eu vi a Rosana aqui. Eu coloquei aquele vídeo do Blanes, mas a Rosana mandou um muito melhor, tá? E eu acho que vale a pena dar uma olhada, um pouco essa figuração do gaúcho, que às vezes carrega, embora ele tenha traços, vamos dizer assim, mestiços, carrega um pouco dessa heroização, né? Então, um homem alto, um homem forte, um cavalo, então tem um pouco esse herói dos pampas, que também aparece um pouco na construção, vamos dizer assim, magética do Blanes. E segundo o historiador uruguaio Alberto Zumfeld, um texto que é já dos anos 60, e então
pode haver várias outras hipóteses. O termo gaúcho seria um termo indígena do Quechua, que seria uacho. E uacho significaria órfão ou vagabundo, solto, né? Alguém que está solto na vida. Alguém é gaúcho aqui? Gaúcho pra gente é quem é do Rio Grande do Sul, né? Mas, então o gaúcho teria essa ideia, que no português também pode ser gaudério, né? Seria essa ideia de uma figura desgarrada, é uma figura livre, é uma figura solta nos pampas, né? Dessa figura e um vagabundo também, uma figura que fica vagando, né? E esse mesmo autor, eu vou citar um trechinho, tá em espanhol, então e tem ela traduzida, porque eu não vou falar espanhol, porque senão vai ser muito mico gravar ainda por cima. A expulsão dos jesuítas e das missões orientais produz, em meados do século XVIII, o êxodo de grande massa de índios até o sul do país. Se espalha essa nova população pelos campos e pronto elas mudam o seu modo de ser. De mansos agricultores sob a tutela jesuíta, se tornam bravos, equestres, mesclando-se com os espanhóis e portugueses, e os TAP, né? O TAP é aquela parte de dentro que seria hoje o território brasileiro, né? Dessa mescla de indígenas, espanhóis e portugueses, a existência livre e bravia do território, surge o tipo nacional do gaúcho. Tem o gaúcho oriental, os caracteres físicos e psíquicos dos seus progenitores, em consórcio com o meio em que nasce e se forma. Por geral, magro, barbudo, pero há também aqueles que não têm pelo. E aí ele vai falar um pouco dessa figura ágil, magra, não muito grande, não muito alta, e aí ele vai falar um pouco dos costumes desse povo, que há outros autores que falam de mesclas indígenas com outras tribos também, com outros indígenas, porque aqui, como o Hudson Fers está falando propriamente do Uruguai, ele está falando mais dessa mestiçagem dos guaranis. Mas eu li em outros autores argentinos que vão falar também de outras relações. Mas a cultura gaúcha é uma cultura marcadamente guarani. Isso eu acho que é importante eu trazer aqui. Então, não sei se a gente está tão preocupado com uma questão de etnia nesse sentido lato, mas sim de uma aculturação muito forte. E aí eu vou falar um pouco daqui do que ele fala. Do conquistador, ele recebe o cavalo e a guitarra, o violão. Do índio, o poncho, o mate e a boleadora, que são exatamente elementos da forma de vida própria das missões. A sua língua é uma mescla do castelhano arcaico do século XVI com elementos indígenas que se agregam mais tarde a vozes portuguesas e africanas. Então, essa ideia, então, de que o gaúcho é o americano por excelência, desse sentido de que ele é esse congregado de formas culturais marcadamente guarani, né? Então, inclusive, a questão, vocês vão ler naquele documento que eu mandei para vocês, eu posso pôr depois no aprender. Os modos, costumes de alimentação, e eles, depois que foi introduzido o gado na cultura guarani, eles passam a ser bastante ligados a essa forma de comer carnes e simplesmente as partes nobres, então que tem também muito depois de um modo de vida dos pampas, né? Enfim. Eles são também ligados à guitarra, ao violão, né? Então a viola, né, caboclo, que também é um elemento cultural muito característico, e vale lembrar que se fala muito da propensão musical das missões e dos índios Guarani. E eu queria começar, então essa é um pouco a minha entrada, tá? Então, a entrada seria de que, para onde foram os índios das missões? Eles são, como a Márcia disse muito bem a aula passada, eles são aqueles que foram arrancados do modo de vida e transformados em camponeses, e transformados em gente do campo. São esses homens que vão ser assimilados pelas instâncias, eles vão se transformar em pessoas que vão lidar com gado por uma necessidade também econômica. Então, essas figuras do índio que já estava
num certo nível, aculturado pelas missões, e já tinha essa cultura, vamos dizer assim, missioneira, ele vai ser também transformado nessa figura do trabalhador rural, dos Pampas, que é essa figura do gaúcho. E eu queria começar, então, com uma imagem, antes do Martim Fierro, que é uma imagem popular dessa figura do gaúcho, né? Que é o gauchito. Não sei se alguém que já foi para a Argentina, quando você anda nas estradas da Argentina, tem um monte de bandeirolas vermelhas, não é o MST, eu achei, tá? Quando eu vi, falei, nossa, como tem aqui movimentos, né, tal, mas não é, são um monte de bandeiras vermelhas, são umas casinhas, tipo a gente vê aqui na estrada, onde alguém foi atropelado, tipo uma capelinha, e dentro tem uma figura de louça ou de gesso desse gauchito. Gauchito, então, é um santo popular na Argentina. E é impressionante o como tem gauchito na estrada. Tem por todo lado, de vários tamanhos, tal. Em volta de Mercedes, então, Mercedes mesmo, são inúmeras, e você chega num santuário, assim, que é um acampamento, tem vários campings em volta, é um acampamento em torno do lugar onde ele teria morrido. E esse Gauchito Gil, há várias histórias em torno dele, porque é um santo popular, então imagine que deve ter um monte de versão do mito. Mas sabe-se que era alguém chamado Antônio Mameto Gil Nunes, que nasceu em 1900 agora esqueci, em 48, acho, mas por volta de 1860, ele vai ser um desertor da Guerra do Paraguai. Então ele vai desertar da Guerra do Paraguai, porque esses gaúchos foram a carne da guerra, vamos dizer assim, e eu acho que isso também é interessante. Essas populações, elas desaparecem porque elas são largamente dizimadas por essa guerra também, né? No Brasil, vários negros foram enviados, porque eles ganhavam liberdade com isso, então era um modo também de consumir, vamos dizer assim, essas populações não necessariamente desejáveis, né? E também se diz que ele era uma espécie de ladrão de gado, mas não é ladrão de gado, é porque como o gado fica solto, eles iam arrebanhando o gado que tinha outro dono, mas o gado fica solto. Eu não li muito sobre a questão fundiária na Argentina, mas uma coisa que é muito impressionante é a distância entre uma porteira e outra, assim, você perde de vista, assim, porque aqui no Brasil tudo bem, as terras são grandes, mas você perde de vista, assim, aí você passa por uma entrada, são enormes extensões de terra, realmente. E aí tem o guarda-ganado, né, que é na verdade o mata-burro, né, para o gado não passar para outra propriedade, né, enfim, é um não. É aquele. É mata-burro ou quebra-cu, né? Em português é tudo bonito, né? Que é aquele da vaca para a vaca não passar, né? Chama quebra-cu. Né? Enfim, o guarda-ganado, na verdade, é um negócio na estrada, só porque a vaca não consegue passar. Então é ali que marca, aqui não passa para cá porque você é o meu gado. E elas devem passar, né? De algum jeito. E aí, então, ele seria uma figura que pega o gado ali e tal, que é um crime específico lá. Então ele era, de um lado, ou um desertor, há também uma história de que ele era casado com uma viúva. Então, são essas histórias, mas ele é morto por um soldado. Então, os soldados, eles, por ser desertor ou por ser ladrão, enfim. E quando ele vai ser morto por esse soldado, ele diz para o soldado: seu filho está muito doente, vá para casa e reze pelo sangue inocente que você está derramando, o dele, o do Gauchito, que seu filho vai ser curado. E o soldado realmente vai para casa e realmente o filho estava morrendo, e ele realmente reza e o Gauchito faz realmente a, a, o milagre do sangue do inocente. E isso cria, então, essa espécie de um santo popular, né, enfim, essas pequenas capelas para esse santo popular, no qual então se congregam vários elementos que a gente vai ver no Martim Fierro, que na verdade Martim Fierro foi escrito em 1872, o Gauchito morreu, a figura morreu em 78, mas não é nem que um se baseou no outro, é que são aquilo que eu tinha falado para vocês, são potências que estão no ar e que são meio que congregadas nessa imagem do Martim Fierro, que aparece então nessa imagem que é literária do Martim Fierro. Né? Então, essa ideia então que há em toda a estrada da Argentina, essas pequenas capelas para o santo popular, na qual se congregam elementos do Martim Fierro, a luta pela sobrevivência, no meio de uma planura imensa, então essa relação com uma paisagem
que é sem muitos elementos, né? Ela não tem muitas montanhas, enfim, que é selvagem, no certo sentido, e no campo. A deserção do exército, porque o Martim Fierro também é um desertor, e isso é muito interessante, como o Borges vai entender isso. Essa ideia, então, de que você teria uma relação ambígua com uma ideia de nacionalidade representada nos poderes instituídos, o exército. Então, ser o desertor do exército não é considerado algo que transformaria essa personagem em um não-herói, um covarde, por exemplo, né? Então, e a transgressão, então, de uma ordem que não é aceita como totalmente legítima ou não é de todo incorporada. Então, essa ideia de que o unitarismo, né, essa unidade da nação, ela não era tão clara, né, porque você se põe contra o exército, né, você se põe contra a ordem legitimadora. Então, das planuras dos Pampas, convido a essa liberdade, e a ideia federalista de um poder pulverizado e rural e sem centralização estaria um pouco marcada aí, assim, nesse imaginário popular que cria essa figura do gauchito, né, enfim. E a gente, na verdade, tinha pensado em fazer uma oração para o gauchito, né. Também tem uma versão de que ele tira dos pobres para dar para os ricos, então vira uma espécie de Robin Hood, enfim, tal, né. Aí a gente falava, quando a gente encontrar a maior capela para o gauchito, a gente vai lá e pedir pela política do Brasil e tal, mas, enfim, a gente viu tantas, tantas, tantas que a gente acabou, né, deixando passar, assim, mas é muitas, assim, no começo eu falava, nossa, o MST tá bombando aqui, assim, nossa, porque eram as bandeiras, assim, e elas vão avisando que vai chegar nessa capela. Inclusive, eu fico imaginando, onde será que vende capelinhas de gauchito, né, porque eu podia comprar uma e fazer, né, sei lá. Bom, esses aspectos, então, vão reaparecer na figura típica do Martim Fierro, que é o herói do poema épico de José Hernández, que foi escrito em 1872, a primeira parte, tem duas partes. Mas, como salienta Borges, diferente do gauchito, né, enfim, que nasce da própria vida dos Pampas, essa poesia gauchesca do Hernández, ela não é escrita por gaúchos, né? Pois é, né? Eu devia ter ido lá, né? Mas na verdade, assim, aqui tá gravando. Depois vocês não vão falar nada, né? Posso falar o que aconteceu? É que, ai, não vou falar, senão vai ficar gravado. Depois vão falar que eu faço é, proselitismo político, né? Então não vou gravar, não vou falar. Então eu falo. Fala, é só É, um exemplo. um exemplo. A gente tinha um chaveirinho do Lula, né? Que a gente tinha comprado lá em Curitiba. E a gente ia deixar no gauchito para ver se eles, né, conversavam lá entre eles. Mas aí não rolou, e aí eu dei para minha mãe, ela pendurou na árvore de Natal, o Lula, assim, na árvore de Natal. Mas era para deixar no gauchito. É porque também, assim, você fica falando, a próxima que chegar, a gente para. E é muito na estrada mesmo, e a estrada é um estradão, não aparece ninguém. Gente, se o carro quebrar, você fica lá, acho que não aparece ninguém em lugar nenhum, só aquele camelinho pulando, que é o guanaco. Tem um negócio que chama Mara também, que é um negócio que acho que Deus errou, não deu muito certo. É um coelho meio canguru, é um bicho muito estranho, que também fica pulando. É fofo. Tem aquele coiaque, que é uma ema pequenininha, mas é uma ema, é isso. E é isso que você vê, não tem mais nada. E tudo muito longe e tal, enfim. E um gauchito ou outro na vida, né? Bom, então eu vou, citando Borges, eu sei que vocês não conseguiram esse texto, mas tudo bem, eu vou, na verdade, citar um outro texto do Borges que eu acho que é mais interessante, que eu coloquei lá para vocês, que é o conto O Fim, tá? Então vocês leiam esse conto, eu não vou contar o fim, do fim, porque esse conto, ele é intertextual em relação ao texto do Martim Fierro. Eu estou citando esse livro aqui, El Martí Fierro, do Jorge Luiz Borges. Vale lembrar, o Borges é um autor considerado mais citatino, então ele é um autor de Buenos Aires, ele é mais ligado a um modelo internacionalista, né, de literatura, inclusive não era uma figura com propensões, vamos dizer assim, políticas de esquerda, enfim, tal, né? Depois a gente pode discutir isso a partir de um livro que eu acho bem interessante do Bolanhos, que é um escritor chileno, que chama a literatura fascista na América, né? Que na verdade não sei se é exatamente esse título, mas na verdade é uma coleção de falsas biografias de escritores latino-americanos, que é muito interessante. O escritor brasileiro da coletânea é um filósofo,
E todos eles têm um pouco essas marcas. E alguns desses escritores provavelmente são decalcados da biografia do grupo do Borges, né? Enfim, Borges, a Silvina Ocampo, que foi uma autora que eu descobri e eu achei muito interessante. Um Borges feminino, mas ela é mais interessante, né? Isso, Bolanhos também. Eu ia colocar esse texto do Bolanhos no curso, mas eu não sabia como integrar, porque, na verdade, eu não conheço profundamente a história da literatura argentina, muito menos chilena. Então, eu não sei, eu não consigo, lendo, recuperar exatamente os elementos da crítica dessas figuras fictícias. É enorme, né, esse do Bolanhos do 2665, né? Eu não comprei porque não dava para carregar, gente, mas é gigantesco. Então, eu vou citar aqui um trechinho do Borges. A poesia gauchesca, está traduzido, tá? A tradução fui eu que fiz, então é meio capenga. É um dos acontecimentos mais singulares que a história da literatura registra. Não se trata, como seu nome pode sugerir, de uma poesia feita por gaúchos. Pessoas educadas, senhores de Buenos Aires, a compuseram. Então é uma... Olha o Bolanhos ali. É enorme, né? Mas deve ser ótimo, né? Porque é muito bom. Ó, podia fazer um curso só sobre ele. Apesar dessa origem culta, a poesia gauchesca já o veremos, genuinamente popular. E esse paradoxo de mérito não é a menor da descoberta sobre ela. Por que ela é popular? Porque ela tenta registrar, por exemplo, cestilhas, modos populares, né, de arredondilho, esse modo popularesco de escrever, né, enfim, e a tentativa de recuperar esses elementos do texto, né. Eu tinha feito aqui uma intersecção que eu queria recuperar também, desse gaúcho, se a gente comparar com a figura que eu já citei para vocês, dos bandeirantes. Por quê? Por que eu trouxe isso aqui? O Martim Fierro é um desertor, depois ele se torna um assassino, ele vive de bar em bar, né? Esqueci o nome do bar, é muito engraçado, mas ele vive de bar em bar, então ele é um homem desgarrado. E por que esse homem é um herói? Né? Então, nesse sentido, ele é o herói da fundação da Argentina. Então, eu queria retomar também, se a gente comparar, o que será a imagem dos bandeirantes também, a partir do século XIX, principalmente, na eleição dessas figuras mestiças e que agiam nos interstícios do que seria a lei. Como eles podem ser vistos como herói, né? Como, na verdade, se você pensar os bandeirantes também, por mais que eles tenham expandido o território brasileiro, e essa seja a mítica, eles eram figuras que viviam nesses vãos da legalidade, inclusive muitas vezes dando as costas a elementos muito valorados da religião, enfim, pessoas movidas pela ganância. Então, como é que essas figuras, né, são transformadas em herói? Qual a ambiguidade que está também na figura desse gaúcho, pelo menos do Martim Fiel e do Gauchito Gil, se vocês quiserem. E muitas vezes também elas são engrandecidas, né? Então você toma um porte, você sabe que, apesar, volto a dizer, que os gaúchos também são mestiçagens de outras raças, né? Os Guarani têm essa constituição pequena, eles não são homens gigantes, né? Isso está, inclusive, dito nos textos dos jesuítas, eles são pessoas de pequeno porte e tal, que é uma constituição física, né? Como que se tornam esses homens enormes, de cabelão revolto, barbudo, olhos azuis, enfim, nublanes, embora tenha alguns traços também. Como você embranquece, no certo sentido, essas representações a partir do século XIX. E aí eu só queria lembrar para vocês, novamente, o texto que eu citei, que é aquele texto do século XVIII, de 1756, cujo primeiro original é italiano, que é o texto, o rito do Maradona. O Maradona é de Corrientes, né? Mas o Maradona, nada a ver, hein? O Maradona acho que é meio italiano, não é? Porque tem um pouco esses italianos, né? Tipo, não sei. Mas ele é de Corrientes, eu acho. Eu sei que quando eu estava lá na Argentina, todo mundo só falava disso, né? Assim, que, eu sou da terra do Messi, enfim, enfim, eu torço pro River, essas coisas. Eles são viciados, realmente. Bom, eu vou citar.
de 1756. A cidade de São Paulo, que chama igualmente Piratininga, isso também é interessante, você tem a cidade de São Paulo, só que por muitos séculos ela foi chamada de Piratininga, né? Você tem dois nomes, né? Você tem o Planalto de Piratininga, enfim, que é o nome que era o nome corrente. Vale lembrar, São Paulo falava a língua geral, não se falava português praticamente. Que fica além do Rio de Janeiro, em direção ao Cabo de São Vicente, na extremidade do Brasil. Extremidade do Brasil, porque o Brasil acabava ali, né? O resto já entrava na parte espanhola, né? A parte do Rio do Sul do país. Foram os portugueses que construíram essa cidade, mas mal se haviam instalado, aconteceu com eles o que acontecera com os antigos romanos. Faltaram-lhe mulheres. Viram-se, assim, obrigados a tomá-las aos índios, bonito como você, né, diz o que você estuprou, né, mas tudo bem. E desses casamentos bizarramente combinados, nasceram crianças com todos os defeitos de suas mães e talvez de seus pais, sem nenhuma de suas virtudes. E aí eu cortei um trecho para marcar o supremo desprezo que tinham por eles, foi-lhes dado o nome mamelucos. Então, é interessante como, dessa figura do Bandeirantes, que era a figura, bem, esse texto é italiano, né? Mas circulou muito na Europa e também na América. Dessa figura, que era a figura da mais suprema, do mais supremo desprezo, inclusive chamados de mamelucos, se tira um herói. A mesma coisa, essa figura extremamente ambígua do gaúcho, do Martim Fierro, né? Então, é um pouco essa questão que eu queria trazer também para a gente, sem resposta, só para a gente pensar aqui. As partes do poema Martim Fierro, então, nessa parte que eu tinha pedido para vocês lerem do texto do Borges, é um livrinho, tá, do Borges, não é igual ao do Bolanhos, tá? Mas eu tinha pensado em ler só, exatamente, se a gente pudesse, né, ter lido, só a parte em que ele comenta o primeiro livro, do Martim Fierro, que é o Gaúcho Martim Fierro, tá? Porque tem uma parte que ele fala da história, é um comentário ao texto, enfim, que na verdade é bem fácil de ler, mesmo em espanhol, tirando as citações do Martim Fierro, tá? Porque nem no dicionário você acha, tá? Eu tenho também uma edição do Martim Fierro com notas, mas realmente é muito difícil. É quase como pedir para um argentino ler Macunaíma, sabe? Assim, cheio de palavras que a gente entende, formas popularescas de fala, enfim, grafa, vamos dizer assim, essa língua, né? Então, o poema, ele conta a história de um gaúcho que é retirado da sua família e das suas terras, ele é casado e tem filhos, e ele é retirado dessa terra para ser levado para o exército para as guerras de fronteira. Então, ele é convocado, ele é tirado da sua terra, ele é tirado da sua casa, da sua vida, que ele tocava violão, tinha sua mulher e tal, para ir trabalhar na guerra de fronteira. Apesar de ser um poema épico, o Borges marca que a parte do poema que se passa no exército, isso é muito interessante, a parte então que seria mais épica, que trataria propriamente das guerras, e das guerras que seriam as guerras de conquista daquilo que seria a Argentina. Então, se fosse um poema épico da nacionalidade, e falar, nosso grande, sei lá, como é que é o nome daquele lá, o Duque de Caxias, blá, 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 tal, e a construção dessa época, o Borges aponta que essa parte que fala do exército é a menos épica de todas, e escreve Borges. É sabido que a obra de Hernández tem sido julgada um poema épico, mas das muitas partes que o integram, esta que trata da vida militar é a menos épica. Ela fala de rigores e arbitrariedade, de picardias, dos pagadores dos chefes, da inépcia dos viciosos italianos, pagamentos atrasados, castigos corporais, como o azote e o cepo colombiano, que você amarrava a perna com uma madeira, assim, né? Que esgotam a matéria desses cantos. Ou seja, o exército é tratado como uma espécie de purgatório, de lugar horroroso, onde não há qualquer heroísmo, há castigo, a falta de salário. Inclusive, Martim Fierro vai dar no pé, porque ele não está na lista do pagamento. Então, falar, então tá, não estou nem na lista do pagamento, vou embora. E outra coisa que é um detalhe interessante que o Borges nota, os italianos, né? Isso também é uma tópica que é bem interessante nessa construção de nacionalidade. Se vocês lembrarem do italiano Pietro Pietra, do gigante Pietro Pietra, né, do Macunaíma. E mais atrás, se vocês quiserem, da figura do Loredano, que é um italiano que aparece no Guarani, que é sempre uma figura meio assim viciosa, é meio Pietro Pietra, é um monstro, é um gigante, é uma figura, como é que eu vou explicar? O Loredano ele é meio
é meio um sacana, é um aproveitador, é um aproveitador. Então, essa figura que tem a ver, evidentemente, com outro elemento histórico que está acontecendo nessa época, contrário a essa noção federalista de construir um herói da terra, que é o Martim Fierro, que é o gaúcho, que é a importação de grandes contingentes de população europeia para substituir essa população gaúcha, que é a chegada dos imigrantes, que é largamente sinalizada como mais interessante por essa ideia, por os unitaristas de Buenos Aires, né? Enfim. E essa política também vai acontecer aqui no Brasil, né? Que é a política de você importar grandes contingentes de pessoas brancas, né? Para substituir essa população. E essas pessoas brancas, vocês sabem que vieram em larga medida da Itália, né? Enfim, o que faz do Brasil, acho que um país que tem um contingente maior de população de origem italiana do que a própria Itália, né? Acho que o Brasil é a São Paulo, acho que é a maior cidade italiana fora da Itália, né? Enfim, mas a Argentina também, enfim, não à toa nós somos parentes, né? São Paulo e Buenos Aires são cidades muito diferentes, mas muito parecidas ao mesmo tempo, né? Quando eu estava em Buenos Aires, teve um momento que meu marido falou: Nossa, parece que eu estou na Moca, porque tem aqueles velho branco, vermelho, de tomar sol, aquela gente feia, né? Não, meus parentes, né? Mas então tem essa ideia, assim, enfim, da construção. Depois a gente não vou falar sobre isso, mas seria um capítulo interessante também para se colocar aqui, da escolha de algumas populações e não de outras, né? Depois você teve uma imigração japonesa muito grande para o Brasil. São Paulo também é uma das maiores cidades japonesas fora do Japão, mas havia alguns senões quanto a trazer populações não brancas, né, que os japoneses, chineses, enfim. Havia também senões contra a populações eslavas, embora eles tenham vindo em grande contingente, em larga medida também para o Brasil. Em São Paulo tem muito libanês, tem muito tudo lá em São Paulo, vocês sabem, né? Tem Boulos, tem Haddad, como eu já falei, tem Maluf, tem Rufinone, né? Rufinone só tem uma família, que é a minha, mas tudo bem, né? Mas tem de tudo, né? Enfim. Então, um pouco mas percebam como, dentro do próprio poema, já aparece essa ideia de dois modelos de constituição de população. Em seguida, na outra parte, o Martim Fierro deserta. Deserta porque não tem pagamento, fala, então vocês não vão me pagar, eu sou castigado. Ou seja, ele é um herói porque ele desertou do exército, que é uma coisa muito estranha. E ele sai vagabundeando e tenta retornar para o lar, uma espécie de Ulisses, né? Só que quando ele retorna, a mulher foi embora e os filhos foram entregues para trabalhar como gaúchos, como em outras instâncias. Então, ele não tem mais família, a casa está totalmente em ruínas, e então ele sai para o mundo, né? Como se ele tivesse sido então desenraizado. Então essa figura do vagamundo, né? Ele vai sair de pulperia em pulperia, né? Tomando todas por aí. E há um momento que o Borges destaca de um canto nesse para descrever, vamos dizer assim, as peripécias dessa personagem depois que ela sai do exército e ela se torna, portanto, esse vagamundo, né, essa pessoa que fica vagando, que é uma cena, ele se torna um assassino também, ele se torna um matador, na verdade, ele mata pessoas e há uma cena em que ele mata uma pessoa para dizer que ele matou muitas, mas há uma vez que é a primeira vez que ele aparece como matador, em que eu não consegui achar em português, tá? Então, eu não sei se eu consigo ler, eu não sei se eu vou tentar, eu não sei se eu vou pagar esse mico gravando, só se eu parar de gravar. Eu vou descrever o que acontece, tá? Porque o poema é bonito, mas o meu espanhol é meio ridículo. Vocês querem? E eu não consigo traduzir porque tem palavras que eu não encontrei. Mas ele chega, na verdade, num, num boteco, né? Enfim, ele fala assim, então eu vou ler um pedacinho. A vida de fronteira, nos suprimentos e amargura, transforma o seu caráter. A ele se agrega a influência do álcool, vício então comum nas nossas campanhas. A bebida o transforma em um pedinte. Em uma pulperia, ele injuria uma mulher e obriga o seu companheiro, um negro, a pelear, a lutar, e brutalmente o assassina em um duelo a cuchillo, sei lá,
Machado. Eu tenho a tradução aqui, ô Então lê aí. Priscila. Desse canto? Esse é o canto, então, que ele Bom, se eu achei certo aqui, começa por fim uma topada. Bom, não sei como está em português. aqui. Bom, aqui tem um parágrafo que eu coloquei para pesquisar a palavra caráter e apareceu aqui. A vida de escaramuças, os sofrimentos e a amargura modificaram seu caráter. Aí só acrescenta a Sim, influência sim. do álcool, vício comum na época em nosso campo. A bebida o torna brigão. Numa venda, insulta uma mulher, obriga o companheiro dela, um negro, a lutar e o assassina brutalmente no duelo de faca. Continua? Não, lê o poema. E aí, então, esse poema, o que é a questão desse poema? Eu vou colocar um pouco aqui. Deixa eu ver se eu acho o poema aqui. É um poema, ele entra, tá logo em seguida, no mesmo texto do Borges. É porque eu não tenho o poema em espanhol, em português. O poema aqui está em espanhol também. Porque, na verdade, por fim... Então, aí, o que é a questão terminando de ler aqui o texto, então, né? Temos escrito que ele o assassina e não o mata, porque o insultado se deixa arrastar a uma briga que ele impõe e já está já desejando, já deixando-se vencer pelo outro. Essa cena, ele diz que essa cena, ela, desgraçadamente para os argentinos, ela é lida com indulgência e com admiração, e não com horror. Porque o que traz essa cena? Ele entra num bar, ele insulta a mulher e ele mata um negro e pronto. Não tem nem, assim... Né? E depois aparece ele matando outras pessoas, mas nunca com essa... Mas, Pri, o que tem de heróico nisso? Então, não sei. Ele é um matador. E aí eu vou ler. Ele Eu diz... ainda não entendi por que ele é santo. É esse que é santo, não é? Não. O santo é o gauchito. Não, o santo é o gauchinho. Mas o gauchito também era um vagabundo. Era. Então essa é a questão. Qual que é? Não, o gauchito, ele virou uma espécie de Robin Hood. Mas então, é exatamente um pouco o que a gente tem que captar. Essa ideia de um homem que fica vagando e que é contra, vamos dizer assim, as leis, mas que tem um valor tal, um valor de heroísmo tal, é uma espécie de herói, é uma espécie heróica. É estranho, não é? É como se fosse, assim, uma espécie de herói dos Pampas. E aí, assim, alguém tem coragem de ler? Você tem coragem de ler o poema em espanhol, Jorge? Não, né? Não. É a imagem do eremita que leva a mensagem, de certa forma, né? Mas assim, a crueza desse poema é assim, vou tentar ler. O poema que o Borges diz que é o momento mais bonito do poema, mas que é de uma gratuidade imensa. Ele diz assim, ele devia nos horrorizar. Vale lembrar que o texto do Borges, o fim, trata exatamente desse trecho do poema. Então é assim: por fim, uma topada e o facão alçado, estou traduzindo, né? E como um saco de guizos, eu acho, contra o cerco o atirou. Tirou umas quantas patadas e já cantou para o carneiro. Nunca me posso esquecer a agonia daquele negro. E isso a negra veio com os olhos como agir, como pimenta, né? A gritar como uma loba. E eu quis dar-lhe uma sova, e ver se a fazia calar, mas pude refletir que não era mal aquele ponto, e por respeito ao defunto, não quis castigar, não bateu na mulher. Limpei o facão nos pastos, na grama, desatei meu redomão, sei lá o que é, montei rápido e saí ao tranco pelo canadom, pelo campo. Ou seja, uma espécie... Não sabemos se o desejo de castigar a mulher do negro era uma brutalidade a mais ou um capricho de bêbado, mas piedoso imaginar o segundo. O montei, eu estou citando Borges agora, despacio, né? Montei despacio, montei rápido,
do penúltimo verso corresponde ao evidente propósito de não mostrar temor nem arrependimento. Então, essa cena, e aí ele diz que em uma outra pulperia, em um outro boteco, ele teria matado uma outra pessoa, mas já não, o poema já não dá nenhum tipo de indicação. Então, a grande questão para o Borges é essa cena de um episódio da morte de um negro, absolutamente sem nenhuma função, para mostrar apenas essa figura do grande herói desse Martim Fierro, né? E logo em seguida, no texto do Borges, que é o texto de 44 do livro Ficções, que eu coloquei lá para vocês, ele repisa essa parte no texto fim. O texto fim, eu não vou contar, mas eu gostaria que vocês lessem, é exatamente um momento depois. E ele diz desse negro que se deixa arrastar para a peleja, já quase como uma figura sacrificial. Ele se deixa arrastar para que o outro se torne um assassino, num certo sentido. E ele retoma esse trecho do poema no livro O Fim, tá? o Borges. Então, voltando um pouco àquela questão histórica que eu tinha falado do poema, esse poema do Martim Fierro, ele teria, então, essa expressão de uma espécie de cultura do interior, contra o que seria uma cultura citadina. Então, é a ideia de formar esse herói do interior, esse herói dos pampas. Aliás, na última parte do poema, ele é cercado pela polícia, porque ele é um borracho, né? Borracho. Você sabe que eles acham super engraçado quando eles vêm aqui e vem borracharia, né? Porque é gomeria, né? E borracharia é lugar de ficar borracho, né? Então, borracharia é lugar de bebederia, assim, né? Gomaria, eles chamam, né? Eles ficam breaco, né? Como diz os italianos, né? Minha família fala, tava breaco, né? Então, assim, mas... então, aí ele é borracho, né? E ladrão, desertor. Então, há um cerco, vamos dizer assim, de polícia em torno dele, e esse cerco se dá de noite, ele está sozinho, então ele está abandonado, ele vai ser morto por esses soldados, e ele começa a peleja, ele começa a matar todo mundo, ele começa a se debater, ele começa a vencer vários soldados, mas óbvio que ele ia perder, mas nesse momento, o soldado que era aquele que estava perseguindo ele, se toca de que ele vai matar um homem muito heróico e se volta contra os próprios soldados e acaba se juntando ao breaco para vagamundo. Então, o que é um pouco esse contrato também com uma espécie de legalidade outra? Então, esse exemplo do que seria o legal, né, o soldado, eu vou ler como é que o Borges constrói aqui. Depois você manda em português, porque aí vocês corrigem tudo que eu li errado, né? Mas o poema está em espanhol, só para vocês ficarem bravos, né? E ele continua assim, né? Em uma das noites de La Llanura, uma partida policial, um grupo de policiais, né, rodeia Martim Fierro para arrastá-lo pelas mortes que deve. E aí, como um perro cimarrão, me rodearam entre tantos e me encomendei a Los Santos e peguei o meu facão e me encomendei a minha alma para o santo e vai embora, né? É a ideia quase de uma milícia. E nessa peleja que se dá na obscuridade, então seria, na verdade, aquilo que a gente chama de uma briga de foice no escuro. Fiel defende sua vida, combate com um desespero tal que não tem os outros e mata muitos dos agressores. E essa coragem impressiona o sargento, que manda a partida e que muda, então, de lado, né? E se põe de parte do malfeitor. E luta contra seus próprios guardas, seus próprios soldados. Sua decisão se deve a que nessas terras, o indivíduo nunca se sentiu identificado com o Estado. Essa é a ideia do Borges. Tal individualismo pode ser uma herança espanhola. Recordemos o significativo capítulo de Dom Quixote, em que se liberta os presidiários e diz: não é bom que os homens honrados sejam verdugos de outros homens. Então, essa ideia, então, de que o Cruz, que era o representante do Estado, também sai
em defesa, na página, isso está na página 61, mas eu acho que a minha edição é diferente da de vocês, né? O texto, gente, é bem curtinho, então dá para ler depois, vocês vão recuperar isso que eu falei rapidinho, tá? Então essa questão, e depois vocês podem ler esse trecho, eu só estou lendo, na verdade, essa parte que é o gaúcho Martim Fierro, que é a primeira parte do livro. Depois ele vai falar a volta de Martim Fierro, que é a segunda parte, que eu não peguei aqui. Então essa ideia de que aí ele sai do final, é um momento assim, ele sai, e ele diz que todo o argentino se sente um profundo afeto, uma profunda identificação com esse momento, que cruz e Fierro se internam na lanura e pressentem que se perdem. Para os argentinos, não há, talvez, na literatura inteira, estrofes mais inesgotavelmente comovedoras que as seguintes: Cruz e Fierro de uma estância, uma tropa se arriaram, para diante se encharam, com crioulos entendidos, e prontos e sem sentidos, pela fronteira cruzaram. Aí eles saem juntinhos, eles se perdem no sentido de que eles se largam a essas planitudes, a esses terrenos planos, a essa paisagem imensa, eles se soltam, se larga no mundo, se solta no mundo. Então essa é um pouco é uma figura, enfim, nessa questão, voltando um pouco ao questionamento da posição do Borges. Borges é uma figura que estaria, se a gente fosse pensar nessa dualidade cidade interior, do lado da cidade, muito embora ele tenha vários contos que falam dessa planura, né, dos pampas, né, desse espaço, vamos dizer assim. Mas ele estaria do lado, inclusive, de uma europeização da Argentina, ele estaria mais próximo a esse modelo, vamos dizer assim, um tipo de literatura mais europeia, e inclusive de uma posição política mais próxima a essa questão europeia. Mas, por outro lado, ele questiona exatamente essa figura, vamos dizer assim, que é essa figura que forma, vamos dizer assim, esse elemento dos pampas, do mestiço, enfim, que é o Martim Fierro. Não sei se vocês têm alguma questão, eu acho que quando vocês forem ler o texto fim, que está nesse livro aqui, olha que legal, tem 2 livros do Borges, os 2 têm a mesma foto, ó. Não tinha outra, acho. Talvez é da mesma editora também, é da MC. Esse aqui eu já tinha, esse aqui eu comprei na Argentina. Esse texto fim, que é um conto curto, na verdade, é bem interessante do como excelente escritor suíço mas esse conto fim mostra como esse momento da morte absurda e sem sentido do negro, ela é importante também dentro dessa construção, né, de que esse elemento deveria... Que elemento é esse? Desse elemento sacrificial também, da figura do negro. Por que um negro, né? Enfim, porque depois ele mata outras pessoas, enfim, sai matando por aí, sei lá, dá na louca, mas não há um momento, uma tensão na construção desse poema, desses trechos do poema. Enfim. Então, não sei se vocês têm alguma questão sobre esse trecho, porque agora o nosso próximo questionamento, aí eu coloquei lá para vocês tanto o Ficções, para vocês lerem esse texto. Se vocês estiverem em outro lugar, também pode pegar, eu coloquei lá porque facilita, né? E dessa construção dessa figura, então, trazendo um pouco esse elemento de que seria, talvez, essas populações das missões que teriam, portanto, formado um modo de vida, que é esse do gaúcho, né? Como diz o Hudson Ferd, né? Que a bombacha, a cuia de a erva mate, né? O modo de se vestir, que seria também emprestado a um modo de vestimenta das missões, portanto, da cultura guarani, né? Então, todas essas guampa, cuia. A gente tão engraçado, a gente foi descendo, né, lá para a Argentina e tal, e paramos numa estrada assim, aí estava escrito no banheiro: não lave a cuia na pia. Como você ia imaginar isso em algum lugar? Que nojento, né? Aí todas as pias, tudo entupida de erva mate. Eles realmente têm essa cultura o tempo todo. Em todo lugar que você para, tem uma máquina de água quente para você pegar, né? Pra você encher a sua garrafa de água quente.
E aí, assim, à tarde, depois do almoço, né, a gente tem que tomar um cafezinho, né? Aí fui lá, né, tipo assim, numa cozinha que lembra muito uma cozinha goiana, né, aquela cozinhona cheia de gauchito pendurada na parede. Fui lá tentar me comunicar com a moça, que era mais caipira que eu, né? Eu também, bem caipira. Ela tinha medo de mim, porque ela falou, lá vem a mulher gringa, né, né, eles às vezes achavam que eu era francesa, sei lá. E aí, sei lá, brasileiro deve ser um bicho estranho para eles também. E aí eu fui lá tentar falar para ela se rolava um cafezinho, né? Ela, sim, sim. Aí imaginei vindo lá aquele bule goiano, né? Cafezinho. Sabe o que ela fez? Ela me deu um sachêzinho de café solúvel. Eu fiquei assim. Aí eu falei, mas vocês não tomam café depois do almoço? Quer dizer, eu acho que eu falei, né? Mas vocês não tomam café depois do almoço? Dá um sono lascado. Ela falou, não, mate. Só isso. Aí eu falei, tá. Enfim. Isso era, a gente estava acho que onde que a gente estava, não sei. Mas então tem um pouco isso foi muito assimilado, né? Então você tem isso como uma forte marca cultural, né? Eles andam com a cuidinha para cima e para baixo, tá? Que vem desse elemento guarani. Eu estava pensando isso agora já viajando, tá? Cada localidade tem uma Nossa Senhora que é a padroeira, né? A padroeira da Argentina não é uma estátua brasileira, né? Eles estavam levando do Brasil para a Argentina, e rola alguma coisa lá que ela vira sagrada. É a Virgem de Luján, né? Luján. E a Virgem que é sagrada no Paraguai, ela foi encontrada no meio da erva mate. Então ela é a Virgem da erva mate, alguma coisa assim. Então vocês veem como vai ter essa construção, né? A Nossa Senhora da Aparecida, ela é negra, né? Então, como você constitui essa padroeira a partir desse sincretismo, né? Cada localidade tem a sua, né? Tem a Virgem de Guadalupe, né? No México. Então, isso é bem interessante, né? De como você constrói esses elementos de nacionalidade. Aí eu tinha pensado em fazer um poema, se eu tivesse talento, né? Todas as Nossas Senhoras da América Latina, elas se reúnem, né? Assim, num congresso, né? Para tentar explicar o que está acontecendo nesse lugar, né? Assim, então vai a Virgem da Aparecida, um conclave de virgens, né? A de Lujan, todas elas se encontram lá para tentar entender o que está acontecendo com esse continente, né? Eu acho que tem uma no Uruguai também. Na verdade, essa construção não é à toa, né? A igreja realmente forja, né? Essa mãe, né? A mãe da nacionalidade, né? Enfim. Então, gente, não sei o próximo texto que vocês estão lendo, que é o da. Então, eu achei, assim, foi sem querer, achei que, na verdade, a gente chegou num momento, assim, de discussão em que Nossa Senhora da Aparecida, né? Aqui. Aí, tem a Virgem de Nazaré também em Belém, né? A gente chegou no momento do curso em que a gente está falando desse elemento muito simbólico, né, assim, que está no meio desse poema, que é a morte inútil de um negro, né? Então acho que foi interessante, assim, foi sem querer, mas é uma tópica, né? Enfim, que eu acho que por isso que o Borges ficou tão impressionado com esse trecho, e é por isso que talvez ele tenha tentado dar uma resposta nesse conto. Então, como uma espécie de mácula, realmente, de fratura, né? Enfim, desse elemento mais frágil ainda do que o próprio gaúcho, que já é uma figura mestiça, mas que muitas vezes pode ser pensada como um homem branco, né? Ou ter traços desse homem branco, né? No Brasil a gente assimilou muito essa questão como um homem branco, né? Como o homem do Rio Grande do Sul, né? E aí o texto da Tatiana Loterzo, que eu coloquei para vocês lá a tese delas, mas se vocês encontrarem o livro foi publicado recentemente pela EDUSP. Como está a tese, e provavelmente a tese e o livro devem ser muito parecidos, com algum tipo de reparo, porque às vezes a tese é até mais completa, né, porque a tese tem nota de rodapé e no livro eles pedem para tirar tudo. Eu acho que dá para ler a própria tese. Aí eu coloquei lá quais seriam os capítulos. O capítulo é um pouco longo, mas eu acho que vale a pena, porque é essa construção do mito de Cã, tá? Assim, que perpassa a América. Então,
e aí como você constrói também esse elemento, desse elemento negro, né? Enfim, como você constrói essa tensão, né? Que aqui aparece no Martim Fierro também, como que se constrói chegando nessa pintura, que é essa pintura icônica, né, que é do Modesto Brocos, que é um pintor espanhol, então também tem essa referência, e como ela constrói um pouco essa tópica que dá a ver um problema que é, na verdade, depois social e político. Enfim, não sei se vocês têm alguma questão, assim, vocês querem falar. Se vocês quiserem escrever o poema sobre os conclaves. Ah, não tem? Não, você não. Pode ser que ela mudou o nome dos capítulos. Eu vou olhar. Eu não olhei a tese, porque eu tenho o livro, né? Eu vou olhar os Priscila, capítulos. Diga. eu me lembrei de Nelson Rodrigues, que eu acho um gênio, diga-se de passagem. E aquela famosa expressão dele do complexo de vira-lata. Geralmente, os heróis, né, mundo afora, são aquelas figuras com virtudes. Bem, tem um certo protótipo, uma certa tópica nessa construção dos heróis. Eu me lembrei de Macunaíma, né? Quer dizer, o herói sem caráter, tu falaste do Gauchito, nós estamos falando do Martim Fierro. É comum esse herói sem caráter ou é uma coisa nossa dessa área aqui? Tem alguma a ver com o complexo de vira-latas do Nelson Rodrigues? Então, o Herói Sem Nenhum Caráter do Macunaíma, que é um texto que seria muito legal a gente ler também, assim, gostaria muito de poder reler agora, porque é sem nenhum caráter porque não tem nenhuma forma, né? É uma sociedade por vir. Só que essa sociedade por vir, que muitas vezes no Mário de Andrade tem até um acento otimista, por exemplo, no texto sobre Aleijadinho tem um acento otimista. O Aleijadinho também é um Brasil por vir. Ele profetizava americanamente o Brasil. Então, ele profetizava um Brasil por vir, que era o Brasil criativo, o Brasil que ia conseguir transformar a herança europeia numa outra coisa, numa coisa muito superior, que era a obra do Aleijadinho em relação aos modelos europeus. Só que isso não está dado, né? Então, isso seria um projeto. E isso teria a ver, para o Mário de Andrade, inclusive, pelo Aleijadinho não ser nem branco nem negro, né? Por ser exatamente esse terceiro que é o brasileiro, que é aquilo que não tem forma. Esse texto é muito assim, hoje em dia é muito difícil de ler, eu já vi gente acusando o texto de ser, entre aspas, racista, porque vai falar do mestiço, do mulato, mas tem um pouco essa construção de que esse terceiro, que é o mestiço, que sempre foi colocado, e eu acho que isso é uma questão que a gente tem que levantar como o ruim, se você viu na própria coisa que eu citei aqui da história do Nicolau I, sem as virtudes do pai e da mãe, porque a mãe índia tem virtudes, o pai português tem virtudes. O que não tem virtude é a mistura. Né? Então, isso é muito comum na leitura, que vocês vão ver do Kant também. A pureza racial, ela carrega elementos que são estereotipados, né? Então, o português tem tal e tal e tal conjunto de caracteres, o negro tem tal e tal e tal. Agora, a conjunção dos dois não tem nenhuma propensão, e por isso ele pode ser o que ele quiser. É um pouco o que o Mário de Andrade diz no texto do Aleijadinho. Como ele não é nada pronto, ele é tudo por vir. E essa é a questão do Macunaíma também, né? O Macunaíma é o herói por vir. Ele não tem nenhum caráter, porque ele não tem nenhuma qualidade. Ele não é, sei lá, inteligente ou triste, como você tem aquela construção dos caracteres nacionais, né? Então, o caráter do português, ele é lascivo, ele é inteligente, ele é esperto, sei lá, estou inventando. E isso era fixo. Aqui você está por construir esse caráter, né? Então é sem nenhum caráter exatamente por isso. Só que, num certo sentido, é uma leitura que eu acho bem interessante, é sem nenhum caráter também porque é maleável moralmente. Então é sem forma. É um país sem forma. Né? Então, e o final é trágico, né? O final do Macunaíma é trágico, né? É um sacrifício. Ele não se conforma, vamos dizer assim, se você pensar
que o Macunaíma pode ser um romance de formação, ele não toma forma. O romance de formação é isso, né? A figura não tem forma e ela vai se formar, né? Ela vai, a Bildung, né? A configuração, ela vai se configurar como aquilo que ela é, como tornar-se o que se é. E nesse sentido, o herói sem nenhum caráter é aquele que estaria em processo de uma formação, que pode ser o porvir maravilhoso apontado pelo Aleijadinho, esse porvir que vai transformar a Europa numa coisa muito melhor, vai passar a Europa limpo, a partir exatamente do que não é europeu, não é nem o negro da África, nem o europeu, mas é outra coisa, é um terceiro, é uma síntese, que pode propor, portanto, algo de muito diferente. Então é um pouco essa ideia, né? E o Mário usa todos os termos do racismo da época, ele fala que é desraçado, né? Ele fala que o mestiço é desraçado, mas nesse sentido, por exemplo, Macunaíma é um desraçado, entre aspas, né? Nesse sentido, não é nem isso nem aquilo. Portanto, pode ser qualquer coisa. Então, esse país que, não sendo mais índio e não sendo europeu, ainda não é nada. É um pouco isso, né? Tem uma frase famosa, que todo mundo repete, que é do Paulo Emílio, né? Que nós vivemos na dialética rarefeita de não ser e ser o outro, né? Nós não somos nem portugueses nem indígenas, então, mas às vezes nós somos portugueses e indígenas, então é o não ser e o ser o outro. O Brasil mesmo não se configurou como alguma outra coisa, que é um pouco o desenho do Macunaíma, né? Assim, é uma figura moralmente dúbia, moralmente maleável, mas ao mesmo tempo é uma figura doente, né? Assim, é uma figura abandonada, então tem todos esses elementos que constroem e essa pergunta, né? Esse país que pode vir a ser, né? O país, pelo nome que está lá, encontrei a cabeça. Se alguém tiver, agradeço, tá? Deixa eu ver, podemos fazer. Só existe enquanto não caráter? Sim, como o Brasil sempre informação. Tem gente que lê sem nenhum caráter, mais ou menos como aquele romance do Múcio, sabe qual que é? O Homem Sem Qualidades. Nesse sentido, um homem sem qualidades. Sabe, um homem sem predicados, que não é nem isso nem aquilo. Um homem sem predicados, um homem sem caráter, sem nenhuma marca, ele pode vir a ser qualquer coisa. Mas pode vir a não ser nada também. Pode ser haver um informe, né? Porque o Macunaíma, ele já não é, ele é arrancado do elemento indígena, né? Então, aí ele é o Grande Otelo. O filme Macunaíma é ótimo também, né? Porque tem aquela parte em que aí eles estão naquele barco, né? Os irmãos, o Macunaíma que ficou branco, os irmãos que não ficaram, né? Então essa coisa também do branqueamento, mas meio satirizado, e aí eles estão remando o barco lá no Amazonas, cheio de um monte de tranqueira, televisão, todas essas porcaria, que é a ideia da construção desse caráter pelo consumo também, né? Que é esse, né? Desse nenhum caráter. Como você é maleável, você imprime o que você quiser ali, né? Então, num certo sentido, né? Então não tem uma força de configuração, o que pode ser muito bom, porque não está fixado em nada, e pode ser muito melhor do que tudo que já foi, mas pode ser o que é, né? Isso aí, né? Isso aí que vocês estão vendo, tudo isso que está aí, né? Enfim, então um pouco essa questão, que eu acho que é um livro que deveria ser relido. É muito, assim, eu vi umas pessoas, assim, por outro lado, assim, enfim, trazendo a questão aqui, porque eu acho que já surgiu em alguns fóruns, eu vi um coletivo aí de escritores indígenas que escreveram uma Macunaíma, que é um mito, né, indígena, a partir de uma perspectiva indígena. Eu acho que é interessante, mas vale lembrar, assim, o Mário trabalhou com vários dados de etnografia, mas ele não está querendo fazer exatamente uma mitologia, ele faz um secretismo, né, inclusive com essas piadas racistas, né, de que todo mundo tomou banho na poça para branquear, teve um que não deu, só pôs a palma da mão, é uma piada racista, horrorosa, mas ele trabalha essa piada também, que era um lugar comum, mostrando como esse caráter em formação, né, é tenso, né, então essa ideia toda que está ali construída nessa tensão mesmo. Então, a obra de arte, assim, isso eu acho que é uma coisa que hoje em dia é de difícil compreensão, ela não é assertiva, né? Ela não diz isso ou aquilo, né? Claro, tem coisas que são evidentemente racistas, evidentemente descartáveis, marcadas temporalmente.
mas geralmente as coisas são muito mais complexas, né? Assim, muito, por exemplo, se você pegar um autor com qual eu trabalhei bastante, assim, que é o Lima Barreto, ele é um autor extremamente ambíguo, no sentido em que ele tem todo um discurso do positivismo do século XIX, da ciência do século XIX, que é racial, e que acredita que isso é ciência. Por exemplo, ele morria de medo de ficar como pai, porque a hereditariedade é uma marca, né? O pai dele era louco, né? Era doente, não sei que doença que era na época, enfim, e ele morre de medo, ele tem medo do alcoolismo, né? Enfim, e ao mesmo tempo ele se lança, né, ao alcoolismo, ele enlouquece como pai, então, mas ele tem essa questão assim, isso é um vínculo hereditário, que é toda uma ideia de degradação que vem da leitura do Zola, que é um cientificismo que tem marcas de racismo, a partir do qual ele também constrói a sua leitura do mundo. Então é muito ambíguo, né? Um homem que é ao mesmo tempo constrói uma teoria e é objeto dela, né? Ele tem que pensar, ele tem que voltar essa teoria para a sua própria vida. E eu acho que essa ambiguidade é muito interessante, né? Assim, agora, muitas das obras dele não são assertivas, né? Elas não são nesse sentido. Eu vou falar uma palavra aqui, assim, elas não empoderam ninguém, né? Assim, não sei se vocês entendem, né? Muito pelo contrário, elas às vezes mostram limites, o como um negro não consegue galgar outros cargos, como ele é arrastado muitas vezes por esse laço de hereditariedade. Então, são questões que estão ali, é uma tensão. Eu acho que isso torna a obra interessante, né? Assim, num certo sentido. E eu acho que a mesma coisa está no Macunaíma, a mesma coisa está no Martim Fierro. O que é interessante no Martim Fierro? Exatamente por que ele é um herói, né? Sem nenhum caráter, né, também. Esse sim. Mas por quê? Porque esse heroísmo do individualismo é do que se põe contra o exército, né? Do que se põe contra essa noção de uma construção nacional, inclusive. Tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, que é exatamente dessa tensão entre uma noção federalista, né, de que cada lugar teria a sua construção política, e de uma noção unitária da nação, que estavam ali em briga mesmo, que durante a Revolução, as revoltas pós-independência, isso está marcado, mas não é assim, então tá vendo, Martim Fiel era um federalista e ele era um escroto, porque ele era o escritor. Não, é exatamente a alegoria dessa tensão, né? E é exatamente naquilo que a gente não explica muito bem que esses elementos ficam mais explícitos. Por exemplo, nessa parte do porquê, para marcar que ele se tornou um vagamundo, que ele se tornou um borracho, um matador, ele precisa matar um negro que não fez nada para ele, e diante dos olhos da mulher. Por quê? Aí você vai tentar entender que talvez o próprio escritor não soubesse. Eu criei para criar uma tensão. Só que essa tensão, ela tem raízes, né? Ela tem raízes sociais, tensas, assim. Então, acho que essa é um pouco a questão do curso, inclusive da pintura do Modeste Brocos, né? Que depois a gente vai ver. A Tatiana, ela analisa muito bem essa pintura. Por exemplo, como ali também é uma relação entre cidade e ruralidade, porque a negra está pisando num terreno de chão batido. E a casa onde está essas personagens do branqueamento já tem chão calçado. Então tem toda essa ideia de uma passagem de um elemento a outro. Isso tudo é construído pela imagem e pela ambiguidade da imagem também, né? Enfim. Não sei se vocês têm mais questões, tem várias, provavelmente, né? Eu acho que dá tempo de vocês lerem, volto a dizer que o fórum está aberto, e eu vou colocar o trabalho aí dia 26, eu acho que, enfim, mas o texto fica lá, esse texto que vocês teriam que ler. O livro é curto também, tá? Mas vocês só teriam que ler essa parte que a gente comentou exatamente do gaúcho Martim Fierro, que põe essas questões com muita clareza. O texto não é difícil nem de ser lido em espanhol, o do Borges, tá? O do Martim Fierro não é fácil de ler nem em português, porque é cheio desses termos, né? Então, aí a gente volta a discutir. E o Blanes, que eu coloquei ali, que é esse pintor do século XIX, também está dentro dessa construção, né? Dessa construção desse herói, desse costumbrismo, eles chamam, né? Que é essa pintura de costumes, né?
Volto a dizer, cujo representante aqui no Brasil seria o Almeida Júnior. Não é então à toa que o modernismo brasileiro, o modernismo paulista, vai ter o Almeida Júnior como principal pintor do século XIX, como o mentor, né? Embora fosse um pintor, entre aspas, realista, um pintor, né, tradicional, né? Não é um pintor moderno, né? Ixi, travou a imagem? Ixi. Tá travada aqui? Eu fiquei Então, uns 5 minutos sem ver nada, todo mundo parado. O pior é que você para com umas caras super escrotas, né? Eu já vi. Isso mesmo. Opa. Bom, gente, esse momento, depois a gente vai ter que apagar tudo isso, né, gente? Porque tá louco, né? Cada mico que a gente paga. Aí na reunião, agora fechando total, eu vou até desgravar. Eu vou até parar de gravar para falar bobagem. Então, parando de gravar.